Olá, professora! Olá, professor! O meu nome é Sheili e eu tô aqui para apresentar para você este livro, O Grande Rabanete. Nesse livro, escrito por uma das mais importantes autoras da literatura brasileira, Tatiana Belink, vovô plantou um rabanete na sua horta que cresceu tanto que ele não conseguia tirá-lo da terra. Primeiro, ele chamou a vovó para ajudar. Depois, chamou a neta, o cachorro, o gato e nada, até que chegou o rato e finalmente o rabanete saiu. E o ratinho ficou muito convencido, achando que ele era o mais forte de todos. O Grande Rabanete é uma história cujo tema é o cotidiano das crianças e pertence ao gênero narrativo. Nela, as informações aparecem na forma de um conto acumulativo, o que diverte muito a criançada, além de representar um excelente treino de memória. As frases são simples e, com isso, bastante adequadas aos que se iniciam na literatura. O livro é indicado para leitura com crianças pequenas, entre 4 e 5 anos de idade. Antes de ver como esse livro pode ser trabalhado com sua turma, vamos conhecer um pouco mais sobre a autora e sobre a ilustradora de O Grande Rabanete? Tatiana Belink nasceu na Rússia e chegou ao Brasil aos 10 anos de idade. Foi a responsável por fazer a primeira adaptação para a TV de O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. Além disso, traduziu muitos outros autores russos para o português e ainda publicou dezenas de livros infantis, muitos deles premiados e apreciados ao redor do mundo. O Grande Rabanete é um dos seus grandes sucessos. Tatiana faleceu em 2013 aos 94 anos. Essa edição tem ilustrações de Silvana Rando, que é nascida em Sorocaba, interior de São Paulo. Silvana começou a ilustrar livros em 2006 e atualmente já fez mais de 40 trabalhos a partir de textos de diversos autores e alguns dela mesma. Os desenhos da Silvana Rando têm muito humor e quase sempre aparece um personagem surpresa. Como aquecimento antes da leitura, você pode apresentar à turma algumas histórias ou cantigas de tipo acumulativo, também chamadas de histórias de encadear. Algumas bem conhecidas são A Velha Afiar e A História da Coca. Elas foram narradas pela cantora Elba Ramalho no CD Brincadeiras de Roda, Histórias e Canções de Ninar, que você encontra disponível no link abaixo. Essa e outras histórias tradicionais de encadear também foram coletadas pelo pesquisador Luiz da Câmara Cascudo. Leia o título da história, O Grande Rabanete, e verifique se todos sabem o que é um rabanete. Pergunte: quem já comeu um rabanete? Quem gosta de rabanete? Depois, peça para cada criança dizer o que costuma comer de hortaliça na sua casa. Você pode organizar uma lista e, em seguida, leia a dedicatória do livro. Para meus queridos leitores. Mostre a imagem que está acima da dedicatória e faça uma provocação. Se eles substituírem a imagem pela palavra e a incluírem na dedicatória, ficará como? Um rabanete para meus queridos leitores. Certamente, os alunos acharão muito engraçado alguém dedicar um rabanete a outra pessoa. Agora é a vez de ler a cartinha que Tatiana escreveu para os seus leitores. Mostre a imagem que aparece ao lado da carta, com a autora retratada como uma criança diante de um nabo. Ela conta por que resolveu trocar o nabo da história que costumava ouvir de seu avô pelo rabanete. E que, para ela, o nabo mais parece uma cenoura pálida. Diga aos alunos que O Grande Rabanete é uma história de tipo acumulativo e peça que eles tentem identificar os elos que compõem a cadeia da história. Que, como você sabe, são o vovô, a vovó, a neta, o cachorro, o gato e, por fim, o rato. Durante a leitura em voz alta, exiba as ilustrações de Silvana Rando, que são bem engraçadas. Faça com que os alunos prestem atenção em alguns bichinhos que aparecem no cenário, mas que não participam da história narrada. São invenções da ilustradora. Por exemplo, aqui na página 8, há um passarinho pousado na cerca. Nas páginas 10 e 11, há vários bichinhos na superfície e dentro da terra. Veja também que na página 12 há uma galinha que talvez a turma descubra que aparece escondida debaixo da mesa na página 16. Terminada a leitura, você pode começar a conversa sobre o livro perguntando assim: será que o vovô esperava que o rabanete fosse tão grande? Aqui é uma boa oportunidade para mostrar que na leitura se pode compreender mesmo o que não está escrito.
seja por fatos que já sabemos, por exemplo, que os rabanetes costumam ser pequenos, seja por aquilo que conseguimos extrair do texto. Por exemplo, se o vovô soubesse que o rabanete era tão grande, nem teria tentado arrancá-lo sozinho. Releia as páginas finais e faça aos alunos a pergunta que fecha o texto. E você, acha que o rato era realmente o mais forte? Pergunte aos alunos se acham que foi mesmo o rato quem arrancou o rabanete. Essa situação lembra a fábula O Automóvel e a Mosca, contada pelo escritor Monteiro Lobato no seu livro de fábulas. A mosquinha só perturbava as pessoas que tentavam desatolar um carro e depois achou que ela que havia sido responsável por tirar o carro do atoleiro. Não deixe de ler a fábula para a classe. Talvez seja possível encontrar o livro na biblioteca da sua escola. Releia para a turma a frase que mostra o recurso da repetição. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. Peça que eles observem como as repetições tornaram a frase divertida e proponha então que criem uma frase nesse estilo, dizendo o que fez a minhoca e como ela ficou. Por exemplo, a minhoca gritou, gritou e ficou rouca, rouca. Essa atividade é de transformar a história em canção. Para realizá-la, você precisará dividir a turma em grupos e daí propor que cada grupo transforme a história em uma cantiga de encadear, que depois será apresentada para a classe. Uma sugestão é partir das já conhecidas, por exemplo, a da velha fiar, que começa assim: Estava a velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca no seu lugar, e veio a aranha lhe fazer mal. A aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. A partir dessa história de encadear, eles podem criar uma que comece assim, por exemplo: Estava o vovô no seu lugar, veio a vovó para ajudar. Que tal envolver as crianças na divisão do rabanete? Essa pode ser uma boa atividade de observação. Veja se os alunos levam em conta as informações presentes apenas na ilustração. Se observam, por exemplo, que o rabanete não foi dividido em porções iguais, pois o pedaço da neta é menor que o da vovó e do vovô. E o pedaço do gato é bem maior do que o do cachorro. Depois, peça que registrem num desenho como o rabanete foi dividido. Você ainda pode fazer um desdobramento dessa atividade, pedindo que as crianças continuem a história, fingindo que o rabanete não foi arrancado e pedindo que acrescentem outros personagens que irão ajudar. Agora, com um novo final, pergunte a eles como ficaria a divisão do rabanete entre esses novos participantes. Pergunte aos alunos se conhecem alguma horta. O que se planta normalmente em uma horta? Avalie se não seria possível organizar uma horta na escola com a ajuda de outras turmas e da direção. Se não for possível, há muitas hortaliças que podem ser cultivadas em canteiros. Mas é importante lembrar que uma horta requer cuidados e responsabilidade. Quem vai regar e tirar o mato? E nos finais de semana, como pode ser feita a rega? Se você encarar esse desafio de montar uma horta na escola, a dica é transformá-la em um pequeno experimento investigativo com as crianças. Você pode lançar algumas perguntas para a turma como essas. Qual hortaliça será que cresce mais rápido? Qual tem um crescimento mais lento? Peça que registrem as suas observações usando também desenhos. Agora me diz, gostou de conhecer esse livro da Tatiana Belink? Espero que sim! Obrigada pela sua atenção, professora, professor, e uma excelente aula!